Glórias a Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Em nome de Jesus. Todo mundo já sabe, estou vendo aqui, todo mundo aqui já é da casa, né? Então todo mundo sabe que a gente está compartilhando uma série, já faz alguns domingos. Fique tranquilo, quando acabar a série a gente vai chamar alguém diferente aí para ministrar, para você não cansar de mim, né? Amém? Glórias a Deus. Deus nos deu uma série, o texto básico que a gente tem usado é João 10:10, né, que fala que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Temos aprendido domingo após domingo que o tipo de vida que Jesus promete nos dar não é uma vida comum, é uma vida completa, né? É a shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo inteiro, nada sujo, tudo completo. A vida que Deus tem para nós, ela é uma vida completa e uma vida próspera. Deus quer prosperar os seus filhos. Posso ouvir um amém? Mas temos aprendido, né, domingo após domingo, que há princípios que precisam ser guardados, né? Deus é um Deus de princípios, de valores, Deus que deixou ensinamentos que precisam ser guardados por nós. Embora que mesmo em obediência, sempre vai ser pela graça que Deus nos abençoa, que Deus nos guarda, que Deus nos protege, que Deus nos ilumina, sempre vai ser pela graça, porque é a graça dele que faz tudo acontecer na nossa vida. Bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida, diz o Salmo de número 23, né? Então essa bondade tem nos alcançado. Mas eu costumo dizer, né, já que eu citei o Salmo 23, que essa promessa que está no Salmo 23 e todas as demais promessas que estão no Salmo 23 é para aqueles que permitem que o Senhor realmente seja o seu pastor. E nós, se a gente for ler o texto de João 10, ele começa dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, a promessa de vida com abundância, assim como as promessas do Salmo de número 23, elas são para aqueles que se colocam na mão desse oleiro, que é também o nosso bom pastor. Se eu for uma ovelha rebelde que não permite ser pastoreado, não permita que o meu pastor, né, muitas vezes tire a minha lã para aquecer quem está com frio, né? Não permite que o pastor nos guie a pastos verdejantes, a águas tranquilas, com certeza eu não vou experimentar as bênçãos nem do Salmo 23, nem de João 10 e nenhuma outra, porque é necessário, né, que a gente possa corresponder à expectativa de Deus. Amém? E estamos aprendendo vários princípios. Semana passada nós paramos no princípio de 31. Eu acredito que mais um culto a gente termina, tá? Eu acredito, mas não vou prometer. Não vou prometer porque eu não sei se vai dar não, mas vamos lá. Parou no 29? Mas então deve ter tido alguma... a irmã não estava domingo passado. Domingo passado a gente aprendeu o 30 e o 31, né? O 30 foi exale amor. Depois eu posso mandar a colinha para a irmã, não tem problema. Exale amor. E o 31, não despreze os pequenos começos, né? Valorize aquilo que é pequeno. O começo pode ser pequeno, mas o fim será extremamente sobrenatural, se a gente valorizar as pequenas coisas. Né? Ninguém que não for fiel no pouco nunca será colocado sobre o muito. Nós queremos muitas vezes as coisas grandes, sonhamos com uma grande empresa, um grande negócio, uma grande igreja, é tudo grande, né? A gente sonha, e realmente eu falava ontem à noite lá em Tijucas, que o nosso Deus não tem PP, com ele é GG, que ele embora que ele está precisando de um PP para nós, né, Nunes?
O Pedro está mais saradinho, mas também está precisando de um P para ele também. Né? Mas isso é pregação que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então Deus é GG, né? Tudo extra grande. Mas, antes de alcançar as coisas grandes, precisa valorizar o pequeno. Né? Precisamos começar pequeno. Glórias a Jesus. E hoje a gente vai continuar a partir do princípio 32, que fala: cuide de você mesmo. Diga para o irmão aí que está do seu lado, essa irmã perfumada, cheirosa, né? Cuide de você. Se valorize, né? Vai dar uma voltinha lá na Dona Beleza, fazer uma visitinha para a pastora Patrícia. Você que é marido, põe a mão nessa carteira, manda sua mulher cortar o cabelo, fazer a unha, né? Fazer uma microlabial, uma sobrancelha, né? Deixar ela perfumada, cheirosa. Aí depois você fica reclamando: ah, porque minha mulher não se cuida, porque minha mulher. Tá, mas você está investindo nela, né? Então invista na sua esposa, né? Estou pregando para mim também? Estou, né? Aleluia, glórias a Jesus. Ninguém fica de fora dessa pregação. Como disse a pastora Vera aqui, a irmã Vera no começo, o oleiro vai quebrar tudo aqui nessa noite e vai fazer tudo novo. Então, amados, 1 Timóteo 4,16, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu sou apaixonado por esse texto. E eu também sou bom de botar ele em prática. Embora que já falei também, né? Mas aqui diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Repita comigo: tem cuidado de ti mesmo. Amém? Algo que a minha esposa bate nessa tecla. Eu já ouvi o apóstolo René ministrando sobre isso. E nunca é demais lembrar, semana passada a gente aprendeu aqui sobre o amor, né? Exalar o amor. E o mandamento da Bíblia que fala que eu tenho que amar a Deus de toda força, alma e entendimento, também ensina que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, primeira condição para viver o amor é amar a mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Como que está a minha saúde? Como que está a qualidade do meu sono? Eu estou fazendo uma atividade física? Estou cuidando da minha alimentação? Estou tomando bastante água? Estou investindo num tempo de lazer, um hobby, alguma coisa que eu gosto? Tricô, costura, andar de bicicleta, correr a pé, ir na academia, ler um livro, né? Cantar junto com os passarinhos, ir na natureza, tomar um banho de piscina, não sei. O que você gosta? A gente tem que pensar na gente também. O Evangelho, eu falava outra noite lá em Tijucas, tem cruz? Tem renúncia? Tem, mas também tem recompensa, também tem descanso, também tem bênção, também tem escape, também tem lazer, porque Deus não quer que a gente seja um bitolado, né? A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, que Deus se agrada, não sei se eu vou conseguir achar aqui rapidinho, porque não está aqui na colinha, né? Eclesiastes 5:18. 5:18 e 19. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e me deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então é um dom de Deus. Dom, né, para quem não sabe, é um presente, é uma dádiva. Então é uma dádiva de Deus. Deus não dá o trabalho para você, para a gente, só para trabalhar, como se a gente fosse um escravo. Né? Daqui a pouco a gente vai continuar falando do que o Espírito Santo já usou a pastora Patrícia ali para falar, que nós somos filhos. Filho não é escravo. Filho trabalha sim. Nós temos obrigações, temos responsabilidades, mas também temos direito a ter um momento de descanso, um momento de lazer, porque nós somos filhos.
Amém? Não somos escravos. Satanás quer que a gente se comporte como escravo, com mentalidade de escravo, né? Produzir, trabalhar, fazer, né? Não, tem tempo para todas as coisas. Tempo de guerra, tempo de paz, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de lazer. Tem um tempo para tudo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo que sois vós é santo. Catuca seu irmão do lado e diga para ele: não esquece que você é templo do Espírito. Ninguém gosta desse negócio de cutucar do lado, né? Tá chato demais isso, né? É que eu sou pregador antigo, irmão. Tem esses, como é que chama? Esses vícios. Mas a minha esposa está aqui, ela vai me libertar dos vícios. Então não podemos esquecer que nós somos o templo do Espírito Santo. É claro, irmãos, vamos ser bem sinceros aqui nessa noite. Nem sempre a gente consegue. Tem momentos da nossa vida, como disse a minha esposa aqui, às vezes falta fé. E quando falta fé, você está com um monte de boleto para pagar, o diabo vai lá e diz assim: como é que você vai ter tempo para ir na academia? Como é que você vai ter tempo para caminhar? Como é que você vai ter lazer? Você tem um monte de boleto para pagar, você tem que trabalhar. Tem que se lascar. De preferência fazer hora extra e virar à noite acordado. Quem aqui nunca teve esses pensamentos? E aí falta fé para você parar naquele dia que tem um monte de boleto para pagar, um monte de conta, e você sair para andar de bicicleta, né? Como se nada estivesse acontecendo. Isso é fé. Isso é confiança no Pai. Mas às vezes falta confiança. E aí você não vai andar de bicicleta, você não vai na academia, não faz o esporte, não se cuida, porque você está preocupado com os danados boletos. Quem nunca? Agora, quando a gente está com fé, coragem, confiança, a gente vai se divertir e o meu Senhor, o meu pastor vai prover e na hora certa eu pago o danado dos boletos. Amém? Aleluia! Porque Deus ama aquele que tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é um Deus galardoador. Porque se eu ficar deixando o inimigo botar na minha mente, como é que eu vou pagar esse boleto? Eu vou ter que fazer hora extra, eu vou virar a noite inteira acordando, trabalhando. E vou fazer. Aí, meu amigo, você não vai ter mais hobby, você não vai ter mais lazer, você não vai ter mais descanso, você vai virar uma loucura. E não dá. Está escrito lá na Bíblia, né? Não dê sono às tuas pálpebras, né? Quando você tiver cair na mão do devedor. Mas eu posso até ficar uma noite acordado. Se eu tenho, a coisa está tão preta assim que, né? Os devedores estão batendo na porta de casa. Eu posso até ficar uma noite acordado, mas ninguém vai aguentar ficar 2, 3, 4, 5 noites acordado. Vai chegar uma hora que vai dar um burnout, vai dar um pânico. Você vai quebrar tudo. Então não adianta. Hora de dormir, hora de dormir. Hora de descansar, hora de descansar. Outro dia eu vou dar o meu melhor. Eu tenho boleto para pagar. Já contei aqui, né, que eu fiz uma feira no supermercado Coque, levei um prejuízo de quase 100 mil reais. Para eu que sou pequenininho, foi um prejuízo grande. Até hoje eu estou remando. Tem conta para pagar ainda, tem coisa no banco. Mas eu dependo do Senhor. Todo dia a gente faz a propaganda da gente, tenta vender os colchãozinhos, né? Mas a gente depende do Senhor. Então eu não posso fazer mais do que eu dou conta, né? Eu tenho que viver a vida. E assim é para todos nós. E contando que o Senhor vai nos dar o escape, o descanso, o livramento e a saída para todos os nossos desafios. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual que é o desejo de Deus? É que no dia que Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, nosso espírito, alma e corpo estejam impecáveis. Todo mundo sarado, alma curada, espírito humilde.
pronto para se encontrar com Ele, né? Tomara que no dia que Ele voltar, Ele não pegue a gente com bordinha de catupiry, com um monte de pé de galinha, né? Cabelo, corte de cabelo abandonado, com aquela aparência de que acordou às 10 da manhã e ainda está com sono, né? Mas que Ele acorde, que Ele se encontre com a gente, né? Como está escrito lá em Efésios, né? Uma igreja adornada, né? Uma igreja que não tem mácula, não tem ruga, né? Ou seja, é uma igreja alegre, não é uma igreja velha, não é uma igreja gagá, é uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja acordada, uma igreja entusiasmada. Amém? Essa é a igreja que Jesus quer buscar. Por isso eu preciso cuidar da minha alma, né? A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração, eu aprendi com o pastor Tiago, meu irmão, né? Coração é a mesma coisa que mente, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, algum cântico espiritual, coisa boa. Se o irmãozinho vem contar desgraça para você, meu irmãozinho, dá para desligar, dá para mudar o capítulo, vira a chave aí. Hoje eu não estou para notícia triste, já basta a televisão, já basta a Laudatena, né? Então, irmão, notícia triste com crente não cola. Vamos chorar junto, a gente chora e ora, mas depois vamos mudar, vira a página, vamos falar de coisas alegres, vamos falar de que bom é ter esperança e confiar no Deus da minha salvação. Amém? Aleluia, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, cuidar do meu coração, cuidar do templo, fazer atividade, dormir, se alimentar bem. Adeus refrigerante. Eu fiquei 20 anos sem tomar refrigerante, eu não queria falar sobre isso, mas só vou dar uma palhinha aqui, né? Eu fiquei mais de 20 anos sem tomar refrigerante, aí a gente abriu uma exceção, porque o filho caçula nunca tinha tomado refrigerante, acho que até uns 7 anos, nunca tinha tomado refrigerante, aí até que um dia ele viu a Mana, chegou lá um lanche das 9 da manhã no delivery, com aquela Coca-Cola junto, aí o meu irmão, o meu filho caçula, ai mãe, deixa eu experimentar, e aí experimentou, né? Aí depois experimentou, já era, né, meu irmão? Então agora lá em casa, entra de vez em quando refrigerante. É pecado? Olha, eu acho que pecado é tudo que é demais. Porque até hoje eu nunca ouvi falar que alguém morreu porque tomou um refrigerante. Agora, claro, se você viver tomando refrigerante, né? Eu conheci pessoas que são viciadas em Coca-Cola. A pessoa toma de litro, mais de litro por dia. Aí isso sim faz muito mal. Né? Porque é botar açúcar na veia. Agora, se você tomar lá um copo de refrigerante, lá uma vez ou outra, eu creio que ninguém vai morrer por isso. Né? Eu creio que tudo é um equilíbrio. Amém? Amém? Amém. Glórias a Jesus. Então vamos lá. Todo mundo aqui já aprendeu que a gente tem que cuidar de nós mesmos? Que se eu cuidar de mim mesmo, eu vou poder cuidar do outro. Porque se eu não cuido de mim, como é que eu vou querer cuidar dos outros? Né? Se eu sou um relaxado, deixo eu abandonado, Cristo está abandonado. Você percebeu que o pastor Cristo está lá? Está abandonado. Miserável, coitadinho. Não tem condição de cuidar de ninguém, porque ele está abandonado. Então primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido do meu cônjuge, depois eu cuido dos meus filhos, né? Que são os que estão mais próximos. Aí então eu posso cuidar dos outros, né? Porque também se eu não cuidar da minha casa, também a Bíblia diz lá em Timóteo, que eu também, quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então eu tenho que cuidar de mim, cuidar dos meus, aí agora eu vou cuidar dos outros. Essa é a ordem, né? Todo mundo aqui sabe que Jesus fez o ID, né? ID fazer discípulos. Então ele quer que a gente ganhe almas e cuide das almas. Mas primeiro a gente cuida da gente, depois cuida da família e depois eu vou cuidar dos outros. É nessa ordem. E antes dos outros ainda tem os nossos familiares, né? E pai e mãe agora não está mais dentro da mesma casa, mas é pai e mãe. É prioridade, né? Então, glórias a Deus. Então vamos pular. Vamos passar para mais um princípio. Todo mundo gravou que tem que cuidar de si mesmo. Se alguém esquecer, fala com a irmã Liz, tá? Que ela tem tudo anotadinho. Glórias a Jesus. Princípio de número 33. A idade de Jesus.
Assuma a sua identidade de filho. A pastora Patrícia já cantou a bola antes da hora. Assuma a sua posição de filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. João capítulo 1. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aleluia. Eu não sou mais escravo, eu sou filho. Quando Jesus começou a ensinar sobre paternidade para aqueles religiosos à época, como diz o Levi, acho que bugou a mente deles, né? Bugou, porque ele estava acostumado, né, com o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que abriu o mar vermelho, que parou o sol, que matou um monte de gente, e que se não fosse Moisés, matava mais ainda. Porque teve um dia só que Deus matou não sei quantos mil, e Moisés foi e disse: Deus, por favor, risca meu nome no livro da vida, mas não mata esse povo. Mata eu, mas não mata eles. Se não fosse Moisés, meu Deus, Deus tinha matado mais um quanto. Porque era murmuração, era incredulidade, toda a vida reclamava. Uma hora é falta de pão, outra hora não tem água, agora estão querendo comer carne, porque só esse maná, eu não aguento mais de maná. Aí Deus mandou a codorniz, e Deus mandou tanta codorniz que chegou a sair pela venta, sair pelo olho, pelo nariz, de tanta carne que Deus mandou, que aquele povo só sabia reclamar. E aí, Jesus, quando entra em cena, ele começa a ensinar que esse Deus que matava a gente, e, olha, não se assusta, no Novo Testamento tem gente que morreu também, tá? Porque a gente às vezes pensa assim que Deus matava só no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento se conhece a historinha de Ananias e Safira, né? Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que no Antigo Testamento a coisa era forte, né? E aí, o povo ainda não conhecia Deus como Pai, né? Davi foi um dos poucos do Antigo Testamento que pôde ter uma revelação de Deus como Pai, mas são poucos, né, que tiveram esse entendimento. E Jesus então começa a apresentar o seu Pai. Romanos 10, 9 e 11, um texto que a gente sempre cita, né, quando alguém aceita Jesus: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Quando você confessa, né, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quando eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, Deus muda a nossa identidade. Eu deixo de ser uma criatura, agora eu passo a ser filho. Agora eu tenho um Pai. Ele disciplina, corrige, mas Ele é Pai. E como é Pai, Ele também é bondoso, Ele também é misericordioso, Ele também tem a capacidade de estender a mão para a gente, mesmo não merecendo. Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele conhece todas as nossas guerras, todas as nossas dores, todas as nossas lutas. E tudo que Ele espera é que a gente possa se apresentar a Ele diariamente. E quando a coisa estiver difícil, vai no teu quarto, ou onde você achar melhor, e diga: Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu não sei o que fazer.
Para mim, um grande exemplo assim, que eu gosto de dar, assim, bem simples, para a gente entender um pouco da confiança que a gente precisa ter nesse pai. Todo mundo aqui que é pai e teve a oportunidade de já levar o seu filho, quando era bebê e criança, para ir no mar pela primeira vez, você sabe como é que é a cena, né? A criança, quando ela vai a primeira vez no mar, ela vai até pertinho da onda. Quando ela vê a onda, ela recua, né? Dependendo da criança. Tem algumas crianças que são mais metidas mesmo, não tem medo e vai e se enfia na onda, né? Mas a maioria, quando vai pela primeira vez no mar, ela vê a onda, ela recua. Então ela fica no rasinho. Só que quando o pai vai do ladinho dela e dá a mãozinha para ela, ela já consegue dar uns passinhos mais para dentro. E quando você vai a segunda vez que você leva o filho no mar, ele já perdeu um pouquinho do medo. Agora, se você der a mãozinha para ele, ele já vai um pouquinho mais fundo. E aí, quando você levar o seu filho, a terceira vez que você leva ele na praia, a quarta, a quinta vez, aí ele já perdeu o medo. Ele só pega na mão, pai, vamos para o fundo. Né? O Levi, hoje, se eu levar ele no mar, ele vai lá no fundão. Ele vai onde não dá pé, ele quer onde não dá pé. Mas se ele sabe que o pai está do lado dele, está tudo certo. Ele fica onde não dá pé, mas o pai está me segurando. E não tem mais medo. E Deus quer que a gente seja como uma criança, como a gente cantou aqui hoje. Uma criança que confia no pai. E nós precisamos confiar sem ver. Porque eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para saber que eu tenho um pai. Eu só preciso crer, eu tenho um pai. Que no momento da dificuldade, pode ter certeza, assim como ele estendeu a mão para Pedro, na hora que Pedro estava afundando lá naquele episódio, né, quando Pedro estava andando sobre as águas, na hora da dificuldade que Pedro afundou, ele estendeu a mão. Aleluia. E assim é com a gente, irmão, pode ter certeza, na hora do vamos ver mesmo, se você gritar, pai, ele estende a mão. Sempre tem uma saída. Nem sempre vai ser como a gente quer. Não vai ser do nosso jeito, do nosso agrado, muitas vezes, do nosso tempo, mas Ele sempre dá uma saída. Ele sempre nos ajuda. Ele sempre tem uma saída. Ele é bom. Amém? Amém. Então precisamos assumir a nossa identidade de filho. Em Gálatas 4:1, a palavra de Deus diz: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Quando a gente é muito imaturo, espiritualmente falando, né, a gente não se difere de um escravo, de um servo. O nosso comportamento ainda é um comportamento de escravo. O nosso comportamento ainda é um comportamento de servo. A gente faz as coisas para Deus meio que no automático. Não, porque se eu não fizer, Deus vai me punir. Porque se eu não servir, Deus vai me castigar. E Deus não quer que a gente tenha essa mentalidade. Eu sirvo a Ele porque Ele me ama, porque Ele é meu Pai, porque Ele enviou o seu único filho para morrer em meu lugar. Então, porque Ele me ama, eu vou dar a minha vida por Ele. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou me desgastar, eu vou me oferecer minha vida como um sacrifício vivo a Ele. Todo o meu fôlego, a minha força eu quero dar para Ele. Tudo que tenho, tudo que sou, deve servir a Ele. Eu quero que meus filhos sirvam a Ele, toda a minha casa sirva a Ele. Mas por medo, por obrigação, porque o pastor vai falar mal de mim no culto, a pastora vai me pegar na célula amanhã. Não, porque eu tenho um pai que me ama, que não mede esforço para dar o seu melhor por mim. Então, se Ele não mede esforço para dar o seu melhor por mim, na verdade Ele não precisa dar mais nada, Ele já deu tudo, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu filho. Então, por amor a Ele, eu vou me desgastar, eu vou me oferecer como uma oferta viva em seu altar. Amém? Amém? Não é por medo. Escravo tem medo. Não, se eu não fizer, servo, né? Se eu não fizer, eu vou ser demitido. Não, a gente já viu aqui no começo do culto, Ele não vai demitir ninguém. Ele não vai jogar fora. Né? Minha esposa pregou uma vez, foi convidada para pregar num culto lá
na igreja do Ministério Casa do Pai, né, um evento de mulheres que teve lá com a pastora Miceia, e ela pregou, né, nós não somos descartáveis. Deus não descarta. Nós não somos que nem numa empresa grande. Se o funcionário não está correspondendo, se o funcionário chegou atrasado, se o funcionário não está atendendo a expectativa, bota para a rua. O patrão só chega lá no RH, só fulano, pode botar para a rua. Já chama lá na salinha, você está demitido. E deu. Quem aqui assistia aquele programa do, como é que chama? Está demitido? Roberto Justus. Alguém via esse programa na TV? Do Roberto Justus, né? Aprendiz, né? Como é que era no programa? Está demitido. Errou, meu. Deu moleza, está demitido. Lá no mundo é assim. No mundo, escreveu, não leu. No mundo não tem moleza. Não deu certo, fora, rua. Mas aqui, com Deus não é assim. Com Deus, tem a segunda chance, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta. Quebrou na mão do oleiro, o oleiro faz de novo. Quebrou de novo, faz de novo. E nosso papel não é botar ninguém para fora. Nosso papel é acolher todo mundo. Mas caiu, acolhe. Pecou. Tem alguém aqui que nunca pecou? Tem alguém aqui que nunca errou? Né? Como aconteceu com aquela situação, né? Levaram aquela mulher adúltera, né, para ser apedrejada. E os religiosos estavam ali, tudo com as pedras na mão. É hoje, nós vamos cumprir a lei. Está escrito, caiu adultério, pedra na cabeça. Vamos lá. Mas antes de a gente atacar a primeira pedra, vamos perguntar para esse mestre aqui, o tal de Jesus, que está andando aqui na nossa região, o que eles têm a nos dizer. É a primeira passagem na Bíblia que você vê Jesus escrevendo na areia, né? E Jesus, com aquela paciência, estava ali escrevendo, né? O pastor Antônio Cirilo diz que ele estava escrevendo a palavra inocente. Até ele gravou um CD, né? Inocente. É o que ele acredita que Jesus estava escrevendo na areia, né? Mas de repente Jesus levanta. Não, é o seguinte: se tiver alguém aqui que não tiver nenhum pecado, né? Fica à vontade, seja o primeiro, né? Pode começar. E o que aconteceu? Do maior ao menor, todos foram saindo, né? Largando suas pedrinhas, com muita vergonha. Por quê? Porque todos são pecadores. Todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas justo de verdade, eu falava na célula de homens segunda-feira, santo de verdade mesmo, quem quer não. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o único que é santo, santo, santo. Isaías, que era tão santo que vivia dizendo: ai de ti, pecador, ai de você, ai de você, ai, ai. Aí diz lá Isaías capítulo 6, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e Ele é santo. E eu disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Meu Deus, irmão, quando a gente se encontra com Ele, a gente olha para dentro de nós, tem misericórdia, porque é só a graça, é só o sangue. Ele é santo, santo, santo. E por mais que a gente seja santo também, porque quase todo mundo aqui já aprendeu que a gente tem que ser santo, santo de verdade mesmo é Ele. Ele é santo. A gente está no projeto. Então, assim como Ele, as suas misericórdias são a causa da gente não ser consumido, assim como Ele é cheio de misericórdia na nossa direção, nós precisamos ser misericordiosos. Se entrar um pecador aqui, vai ser recebido. Se alguém aqui cair, vai ser acolhido. Ninguém vai botar ninguém para fora. Nós vamos abraçar todo mundo, porque todo mundo precisa de ajuda. E se caiu 2 vezes, se caiu 3, tem gente aqui que já caiu mais de 5, então está tudo certo. Vamos ajudar. Amém? Nosso papel é ajudar. Igreja, já dizia os antigos, né? Embora que eu ensino que aqui não é um hospital, mas aqui tem uma... Como é que é aquela ala lá? Oi? Tem UTI também, né? Mas lá no exército, pai, qual que é a ala lá onde cuida dos doentes, lá dos feridos? A enfermaria, né? Então aqui é um quartel-general de treinamento de soldados de Cristo, mas tem enfermaria também.
E se algum soldado tiver ferido, né, que nem a pastora Patrícia resolveu fazer arte, né, e machucou o joelho, não tem problema, vamos curar desse joelho aí. Glórias a Deus. Vamos lá. Mais um princípio. Esse princípio: tome sua posição em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, a Bíblia não diz que Ele vai nos abençoar. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Então o apóstolo René costuma dizer: já está tudo pronto. Está tudo pronto. Deus tem tudo pronto para a gente. O que falta para nós é alcançar uma maturidade de filho para saber acessar o coração do Pai. Porque quando o Pai diz não para nós, é porque a gente ainda não está pronto para algumas coisas. A gente não está pronto ainda para receber algumas coisas. Por isso que muitas vezes Ele diz não. Mas já está tudo pronto. Lá nas regiões celestiais, todo tipo de bênção já está disponível. Eu agora preciso me posicionar como filho e acessar o coração do Pai e requerer os meus direitos. Amém? Tem um monte de gente que já está esperando terminar o culto para começar a fazer isso hoje mesmo, né? Vai fazer aqui na igreja, não espera para fazer lá fora. Então nós temos que tomar posicionamento, começar a se apossar daquilo que já é nosso por direito. Efésios 2, do 4 ao 7. Ainda em Efésios, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Deus quer mostrar, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Assim como a fé é um presente de Deus, tudo que está disponível para nós no mundo espiritual, tudo é presente, tudo está pronto. Nós precisamos acessar. O apóstolo René diz que Deus estocou, Ele fez um estoque, né? Tem um estoque de bênçãos nas regiões celestiais. Tem alguns irmãozinhos que já aprenderam a acessar esse lugar e estão catando as bênçãos, né? E alguns de nós estão tentando ainda aprender como é que faz. Mas está escrito, Ele tem um estoque de bênçãos nas regiões celestiais. Pela fé, nós podemos acessar. O que você precisa hoje que o teu Pai faça? A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nada impede de hoje mesmo a gente acessar esse lugar espiritual e pedir como filho: Senhor, o que você está precisando? Se for vaidade, às vezes aquilo que é vaidade demora um pouco para alcançar, né? Porque o nome já está dizendo, é uma vaidade. Mas aquilo que é uma necessidade, Ele faz. Ele faz. Porque Ele é bom. Se você crê que Ele é bom, Ele vai suprir todas as suas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. João 14, 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 5,
do 19 ao 20. João 5, do 19 ao 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Aleluia! Jesus tinha tanta intimidade com o Pai, que o Pai ia mostrando as obras para ele. Eu tenho certeza absoluta que quando Lázaro morreu, Jesus não ficou nem um pouquinho ansioso e preocupado, porque o Pai já tinha mostrado para ele: filho, é só daqui a 4 dias, fica tranquilo. Daqui a 4 dias nós vamos entrar com providência. Mas enquanto isso, segue o teu caminho aí, segue a tua rota, fica tranquilo. No meio do caminho já mandaram mensagem para Jesus, né? Acelera o passo, não vai morrer. E Jesus ficou na dele, né? Quando chegou lá, todo mundo já veio com a cruz, né? Já veio para crucificar ele. Agora é tarde demais, já demorou, já morreu. Se tivesse chegado antes, não tinha morrido, mas agora já morreu, já era. Aí Jesus: Marta, você não sabe que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. Chegou a hora, né? Ele disse: tirar a pedra. O mais difícil, tirar a pedra, é a nossa parte. A nossa parte tem que ser feita. Quando Deus mostra alguma pedrinha que precisa ser removida, tira a pedra. A pedra às vezes está impedindo o milagre. Alguma coisinha na nossa vida que não está legal. Aí Deus mostra, você faz a sua parte. Às vezes é liberar perdão para alguém, às vezes é pedir perdão para alguém, às vezes é consertar alguma coisa que a gente quebrou. Tira a pedra. Depois que tira a pedra, ele faz, né? Lázaro, vem para fora. O mais difícil ele faz, porque ele é um pai que faz milagres. E ele continua fazendo milagres. Amém? Eu quero orar, mas antes de orar, eu vou estar parando por aqui. Antes de orar, eu queria só lembrar os irmãos, nós estamos debaixo de uma liderança, uma cobertura espiritual, e todos os anos a gente está em sintonia com o que acontece lá em Israel. E ano passado, na festa de tabernáculos lá em Israel, o tema foi a igreja se movendo no poder do Espírito, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente não trocou o cartaz esse ano, né? A igreja entendeu que não é momento de fazer investimentos, né? E a gente não está gastando. A gente não trocou, a gente está usando aqui o banner do ano passado. Mas para quem não sabe, né, o tema desse ano, a festa dos tabernáculos, aconteceu essa semana agora lá em Israel. Eu acho que até que está acontecendo ainda, porque a festa dos tabernáculos, ele está voltando, acho que já voltou. Acho que já deve estar em Manaus hoje, não tenho certeza. Estava lá ontem ele estava em Dubai. Mas o tema da festa dos tabernáculos desse ano que terminou essa semana, foi desatando líderes em cada território. Então, há um mover do Espírito, e eu tenho participado desse mover. Deus tem nos levado a muitos lugares para desatar vidas. Eu nunca vi, muito tempo que eu não via Deus abrir tantas portas diferentes. Deus quer nos usar para desatar líderes em todos os territórios. Eu creio que Deus vai nos levar em todas as áreas: economia, política, esporte, lazer, educação. Em todas as áreas a igreja precisa entrar. E não é aqui, hoje tarde minha esposa me corrigiu, né? A gente quer levar as pessoas para a igreja. Não, eu sou a igreja. Onde eu vou, eu sou a igreja. A gente ainda tem muito essa mentalidade, né? Vou trazer a pessoa da igreja. Não, está errado. Aqui não é a igreja, eu sou a igreja. Aqui é o templo.
Onde eu for, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Aí você encontra uma pessoa lá fora doente. Calma que domingo eu vou te levar na igreja. Não, ajuda ela. Não espera chegar no domingo. Pode ser que no domingo ela já morreu. Então é lá fora que a gente tem que ser sal e luz. É lá fora que nós temos que desatar os líderes. Em cada território, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ajudar as pessoas, desatar as pessoas, pregar, aconselhar, ouvir em todo o território. Amém? Eu queria dar esse testemunho aqui para vocês. O Espírito Santo, quando eu estava lavando louça, hoje à tarde, que o pastor Cristo lava louça, né? O Espírito Santo me falou que era para mim contar isso aqui para vocês. Contar esse testemunho para a honra e glória de Jesus, né? Que esse tema da festa dos tabernáculos é totalmente profético. Deus quer nos usar para desatar líderes em todos os territórios por onde a gente andar. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu não sei se a Adriane pode colocar para a gente a música Abraça-me, ou se não a pastora Patrícia cantar. Não? Coloca para a gente a música Abraça-me. Eu quero encerrar orando, amados, sobre algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração nesses dias. E eu quero ser ousado aqui, corajoso nessa noite para dizer que muitas pessoas aqui tiveram que lidar fortemente com o sentimento de rejeição. Muitas pessoas aqui tiveram que lidar fortemente com o sentimento de rejeição. E uma dessas pessoas sou eu, né? Uma dessas pessoas sou eu, mas eu não sou o único. Nós muitas vezes nos sentimos rejeitados. Nos sentimos rejeitados pelas pessoas, nos sentimos rejeitados pelos nossos filhos, nos sentimos rejeitados pelos nossos pais, nos sentimos rejeitados pelos nossos pastores, nos sentimos rejeitados muitas vezes por um colega de trabalho, por um patrão. E se isso faz muito mal para a gente. E o Espírito Santo ministrava no meu coração que se nós ainda não aprendemos a lidar com esse sentimento de rejeição, é porque talvez nós ainda não assumimos a nossa identidade de filho. Nós ainda não recebemos o entendimento completo do que é o amor do Pai. Porque Jesus disse, a minha graça te basta. Ou seja, o amor dele é tudo que nós precisamos. E nós, durante muito tempo, temos mendigado o amor dos outros. Muitos de nós ainda não aprenderam a depender somente do amor do Pai. E a gente está mendigando o amor dos outros. A gente está mendigando o amor das pessoas. Tem pessoas que já nos abandonaram, já nos rejeitaram, já estão longe de nós. Muitas delas já estão até em outro país. E nós ainda chorando. E nós ainda lamentando o passado. E nós ainda sentindo dor por aquilo que já foi, por aquilo que já não é. E Deus nessa noite quer nos curar desse sentimento de rejeição, desse sentimento de perda. O amor dele é tudo que nós precisamos. Eu quero convidar você nessa noite. Você que enfrentou o sentimento de rejeição, você que já mendigou amor de alguém, o Pai quer nos curar aqui nessa noite. Eu tomei posse da palavra da irmã Vera aqui nessa noite. Deus vai curar vidas aqui nessa noite. Ele vai restaurar o vaso aqui nessa noite. E eu não vou perder essa oportunidade de permitir que o Espírito Santo faça uma obra completa. E se Deus está falando com você nessa noite, comece a conversar com Ele nessa noite. Comece a conversar qual foi a área que Deus te tocou aqui nessa noite. Qual foi a área que o Espírito Santo ministrou. O que você precisa que Ele te faça? Nós aprendemos aqui que nós precisamos acessar as regiões celestiais. Tudo já está pronto. Ele estocou nas regiões celestiais um compêndio de bênçãos. Qual é a bênção que você precisa nessa noite? Qual é a necessidade que você tem? É de cura emocional que você precisa? É de cura do sentimento da rejeição? Eu preciso dessa cura. Eu preciso dessa cura. Qual que é o sentimento? Qual que é o milagre que você precisa? O Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui nessa noite. E Ele quer ouvir a tua voz. O que você precisa, meu filho? Tu quer
queres que eu te faça? Diz o Senhor nessa noite. O que você precisa? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Ou começa a falar com o teu pai aqui nessa noite. Ele falou, mas isso não é um estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em culto. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. Ele está falando. Esquece o pastor Christian. O pastor Christian é um vaso de barro. Mas Deus está aqui. Ele te fala nessa noite. Eu quero te sarar. Eu quero tocar no teu coração endurecido. Eu quero sarar as tuas feridas. Eu quero arrancar esse trauma. Eu quero curar essa enfermidade. Eu quero restaurar as tuas finanças. Eu quero restaurar os teus sonhos. Eu quero te devolver a identidade de filho, de filha. Há quanto tempo você não fala comigo como uma filha? Há quanto tempo você não fala comigo como filho? Oh, meu filho, não temas. Eu te ajudo. Minha filha, não temas. Eu estou contigo. Você não está só. Eu nunca te deixei só. Muitos podem te desprezar por você. Muitos podem ter te abandonado. Mas eu, Senhor, jamais te abandonarei. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não te abandono. Eu não te rejeito. Eu não te desprezo. A minha graça é tudo o que você precisa. Oh, acesse o amor do Pai nessa noite. Receba no toque do Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite. Oh, se renda, se renda, se renda, se entregue a Ele, se lance aos pés dele nessa noite. Nós não estamos num estádio de futebol, nós estamos numa igreja. O Espírito Santo está aqui. Oh, se lance aos pés dele, faça alguma coisa, toque no coração dele, chame a existência o teu milagre. Oh, clame pelo teu milagre. O que você precisa, peça, pedir e dar-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Oh, bata e a porta se abre. Clame, clame pelo teu milagre. Não fique calado, não fique mudo, não fique apático. Clame, invoque o nome do Senhor, porque está escrito: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Salva-nos, Senhor Jesus. Salva-nos, Senhor Jesus. Oh, salva-nos, Senhor Jesus. Salva-nos, papai. Salva-nos, Senhor. Precisamos de um milagre. Precisamos de Ti. Tu sabes tudo que nós precisamos. Tu conheces as nossas dores, os nossos traumas, as nossas guerras, as nossas feridas, as nossas lutas. Tu sabes tudo, Senhor. Nessa noite nós te pedimos, papai. Nós queremos que Tu és um pai bom. Tu não és um pai qualquer. Tu não és um pai limitado. Tu és um pai abundante. Tu és um pai poderoso. Tu és um pai amável. Tu és um pai misericordioso. Tu és um pai longânimo. Revela mais e mais o Teu amor para os Teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Revela mais do Teu amor, Senhor. Que nós possamos conhecer a largura, a altura, a profundidade do Teu amor, para que possamos ser cheios, completamente plenos da Tua presença, Senhor. Oh, eu te peço, revela o Teu amor, Senhor. Revela uma medida nova do Teu amor para a Tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada um receba nessa noite o seu milagre. Que cada um receba a sua bênção. Que cada um vá para casa com o seu depósito, na certeza de que o Senhor já fez. Eu não preciso ver nada, eu só preciso tomar posse, porque já tudo, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E nessa noite nós tomamos posse. Tudo aquilo que é nosso, como filhos, nós acessamos e tomamos posse pela fé. E quem toma posse, dê um glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia. Pode glorificar, pode aplaudir. É para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia. Tu és santo.
Abraça seu irmão, né? Nós vamos terminando esse culto. E abraça seu irmão amanhã, a pastora Patrícia, investimento para as mulheres, né? Todas estão convidadas. Uma semana de bênção, uma semana de bondade, de amor, de misericórdia, de provisão, de proteção, de livramento, de abundância do Senhor. Vá com Jesus e não deixe de abraçar pelo menos umas 5 pessoas.